Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao celebrarmos este terceiro domingo do Advento, domingo que é assim chamado de alegria, de gáudio, a palavra de Deus nos quer recordar que nós estamos no Advento. Nesse dia, a igreja despe a cor roxa e usa a cor rósea, rosado, que é um tom também do roxo, para dizer que nós vivemos esse tempo de aguardo, de espera da vinda do Senhor, mas vivemos com alegria. E esta alegria não está fundamentada nestas festas que já foram até paganizadas entre nós. A festa do Santo Natal do Senhor, que muitos celebram, vamos dizer assim, em família, no dia 24, 25, mas que esquecem-se de preparar-se para esta festa. Pensam ainda em, talvez em casa, cantar o Noite Feliz, de soltar fogos, de ter mesa farta. E há aqueles que já, desde o início do Advento, estão preocupados com a mesa farta, com a beberragem, o quanto vão beber, mas internamente não se preparam. Para aqueles que têm dificuldade de entender, o padre não está dizendo que a gente não deve celebrar com festa, com alimento e bebida. Não está dizendo isso. Está dizendo isto, que isto não é o essencial. O Advento nos prepara para a vinda do Senhor. É isso que significa a palavra Advento, estas 4 semanas que celebramos. E esta vinda do Senhor, nós já o sabemos, não virá como um bebezinho, ele já vem. Ele virá na sua segunda vinda para julgar a humanidade como Rei, Senhor e Juiz. E o Senhor vem também na hora de nossa morte para nos julgar. E então é momento de, com alegria, nos prepararmos, mas nos perguntarmos também: se o Senhor vier hoje em minha vida me julgar, terei parte com Ele? Se o Senhor vier julgar a humanidade, ainda hoje, a humanidade está preparada para ser recebida no reino dos céus? Nós vivemos em uma época em que todos, indiscriminadamente, de uma forma ou de outra, pensam que vão para o céu, quando no céu só entram aqueles que são amigos de Deus, que fazem a vontade de Deus, a quem nós chamamos santos. Quem de nós já é santo? Quem de nós tem esta profunda amizade com Deus? Quem de nós, portanto, está pronto para agora adentrar no reino dos céus? O profeta Sofonias, que lemos na primeira leitura, nos fala que o Senhor está entre nós. Ele não está no céu, sentado em um trono, vigiando. Ele está entre nós. E quando é que o Senhor passou a estar entre nós? Na encarnação de seu Filho, quando Jesus encarnou-se e passou a viver entre nós. Ele jamais nos abandona. Por isso ele recebe este nome também, profetizado pelo profeta Isaías, de Emanuel. Deus está conosco. A pergunta que devemos fazer não é se Deus está conosco, Ele nos garantiu que está. A pergunta é se nós estamos com Deus. É muito fácil para nós, na liturgia, na missa, respondermos: Ele está no meio de nós. Sim, mas o que isso comporta, que Deus está entre nós? Eu tomo consciência diária de que Deus está entre nós? Ou isso é apenas mais uma frase
como aquela que o Padre pede: elevemos nosso coração a Deus. E o povo responde: o nosso coração está em Deus. E o nosso coração está ali, na miséria, no pecado, na sujeira, e nós de boca dizemos que nosso coração está em Deus. A pergunta, repito, não é se Deus está conosco. Ele prometeu e Ele cumpre sempre sua promessa. Mais ainda, este Deus e Senhor, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Palavra de Deus, Verbo de Deus, prometeu que, estando em meio a nós, vivendo conosco, daria o seu corpo e o seu sangue na cruz para revogar a sentença do Pai contra nós, porque a humanidade já foi sentenciada pelo Pai, e todos nós fomos condenados. Toda a humanidade foi condenada pelo Pai, mas o Filho, com seu sacrifício, aplacou o Pai e revogou a sentença. Deu-nos a chance de um novo julgamento. Deu-nos a sua graça para que nós, vivendo com Ele e Ele conosco, por meio de sua igreja, possamos receber a salvação. É por isso que o Salmo fez questão de nos fazer repetir: exultai, alegrai-vos. O Evangelho que o Senhor nos traz, a Boa Nova, é para a nossa alegria. E por isso digo também: aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, aquele que procura fazer a vontade de Deus, que medo vai ter do julgamento final? Que medo vai ter? Não pode ter medo, porque sabe que será julgado por um único juiz, e juiz justo. Nós devemos ir ao juízo de Deus com esperança, com alegria, ou com uma forma mais plena de alegria, exultando. Que bom que o Senhor vem me julgar, que bom que é Ele, não é outro. São Paulo, escrevendo aos Filipenses, e para nós hoje nos diz: irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Apresentai diariamente as vossas necessidades a Deus, com orações, com súplicas, acompanhadas de ação de graças. Quantos que se esquecem de fazer as ações de graças? Ao final da Santa Missa, nós permanecemos um pouquinho mais, não saímos correndo, porque nós fazemos nossa ação de graças. No nosso dia a dia, todos os nossos atos, repito, todos os nossos atos devem ser ação de graças a Deus. E assim evitamos o pecado, porque o pecado não é ação de graças a Deus. O pecado é dizer a Deus: eu sei que tu me amas, eu sei que tu estás comigo, mas não quero nada contigo. Prefiro amar-me a mim mesmo, prefiro amar as coisas do mundo, prefiro fazer a minha vontade. Portanto, nós santificamos o nosso dia, todos os dias, em todas as nossas ações. Não há ação humana boa que não seja santificação e ação de graças. E então, São Paulo nos diz: se assim vivermos, a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento, aquela paz que Cristo nos prometeu e que nós não somos nem capazes de entender, ela guardará os nossos corações e nossos pensamentos, nossa vontade, todo o nosso ser em Cristo Jesus. Observemos aquelas pessoas santas. Elas são pessoas que não se afligem com as coisas do mundo, nem com o que comer, nem com o que beber, nem com as perseguições do mundo. Os mártires, nossos irmãos santos que dão a vida por causa de Cristo, que são perseguidos, de onde vem esta constância, esta alegria de ir à morte por amor a Cristo? Desta paz que o Senhor nos prometeu. Esta paz que
que o Senhor nos prometeu e que muitos certamente até hoje não receberam, porque ainda não aprenderam a elevar diariamente orações, súplicas e ação de graças. E mais ainda, nos diz São Paulo, a bondade que o Senhor nos ensinou a ter, este amor e misericórdia para com o próximo e até para com o inimigo, nós devemos viver de tal forma que ela seja conhecida por todos os homens. É assim que o Evangelho se propaga, é assim que o Evangelho cresce e Jesus chega em todo o mundo. E a igreja, sua esposa, chega em toda parte. É quando os cristãos realmente vivem sendo pessoas boas. Atenção, o mundo hoje nos ensina que ser pessoas boas é participar de campanhas, participar como um bom cidadão, participar em projetos políticos, em projetos de tantas formas. Não é esta a bondade que o Senhor nos pede. Não é aquela bondade que muitos dizem assim: eu não faço mal para ninguém e sempre ajudo quando me pedem. Não é isto. Quem não faz o mal para ninguém, também não faz o mal para alguém. É como uma mesa, uma cadeira, um móvel. Ou, como digo também, como uma barata. Barata não faz mal para ninguém, ela vem comer a sujeira da casa daquele que não limpa a sua casa. Nós não fomos chamados a ser baratas, nem mesas, nem cadeiras. Nós fomos chamados a dar glória a Deus e manifestar o seu amor e a sua misericórdia ao mundo, para que o mundo creia, vendo o nosso testemunho. O Santo Evangelho nos fala, como no domingo passado, da figura de João. João, que foi enviado para preparar o povo para a vinda do Senhor. Ainda ontem, nas leituras da Santa Missa, podemos ver a figura de João e a figura do profeta Elias. Tanto o profeta Elias quanto o grande profeta João, o Batista, não vieram ao mundo para dizer aquilo que o mundo gosta de ouvir. Eram homens que foram perseguidos, torturados, humilhados. João chegou a sofrer o martírio por pregar a verdade. E ainda ontem, nas missas que celebrei, disse: aquele que prega a verdade de Deus, é perseguido pelo mundo. Aquele que prega meias verdades ou falsas verdades é incensado, adorado, louvado, lambido pelo povo. Por quê? Porque vivemos numa era cada vez mais de infantilidade. Mas o Evangelho nos pede que preguemos a verdade. Isto está errado e, portanto, deve mudar. Deve ser a pregação constante daqueles que pregam. E não o passar a mão na cabeça e dizer: é o meu jeito, é o teu jeito. Não. João veio pregar e viram o testemunho dele, e viram a sua sinceridade que brota na vida de um verdadeiro homem de Deus. E cada um, como ouvimos no Evangelho, foi perguntar. Os cobradores de impostos, que cobravam a mais, a eles João diz: façam o seu trabalho sem prejudicar ninguém. Os soldados, que nos tempos antigos muitas vezes denunciavam falsamente pessoas. E por que faziam isso? Porque ao chegar essa pessoa falsamente denunciada no tribunal, aquilo que ela devia pagar ao tribunal ia uma parte para o denunciante. Então João diz: não hajam assim, não deem falso testemunho, fiquem satisfeitos com o vosso salário, não façam falsas acusações. Cada um se perguntava, daqueles que queriam conversão: o que devo fazer para mudar de vida? E João ia lhes dizendo: aqueles que não queriam mudar de vida,
perseguiam e massacravam João. Quantas vezes ele teve que chamar até a atenção dos sacerdotes na sua época, com as mesmas palavras que Jesus depois vai usar: sepulcros caiados, aqueles túmulos bem pintadinhos por fora, mas cheios de imundície por dentro. Quantas vezes João teve que usar também essas palavras que Jesus vai usar: raça de víboras. Se João estivesse entre nós, assim num diálogo pessoal com cada um de nós, o que ele diria? Do que ele nos acusaria? João veio acusar o mundo de seus pecados e veio preparar este povo, este pequeno grupo do povo que se converteu, para então conhecer Jesus e segui-lo. E quando muitos achavam que João fosse o Messias prometido, aquele que viria para purificar o povo e levá-lo à salvação, João diz: não sou eu, não sou eu sou apenas aquele que foi enviado à frente dele para preparar o povo. Ele, aquele que virá, Cristo, o Messias, eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. João aqui se coloca abaixo do mais baixo escravo. Vejamos, contemplemos essa humildade de João. João não se considerava nem digno de ser o escravo mais reles e mais baixo diante de Cristo. E nós, como nos consideramos diante de Cristo? Quantos de nós que já se consideram salvos, santos no céu, como se fosse um direito, uma prerrogativa? João nos diz que Jesus virá para recolher o trigo, e então, ao recolher o trigo no celeiro, vai queimar a palha. A palha não é trigo. Vai queimar no fogo que não se apaga, o inferno. Nós devemos nos perguntar, portanto: somos trigo ou somos palha? Cuidado, basta observar a nossa vida. Aqueles que hoje rezam muito e amanhã não rezam nada, podem saber, são palha. A palha é assim, ela pega fogo no instante e depois se apaga. Lutemos, caríssimos irmãos e irmãs, com a graça de Deus, para quando o Senhor vier nos recolher, sejamos trigo, trigo que alimenta, trigo que dá frutos e não palha, trigo que será presente na vida eterna e não palha que queimará eternamente na morte eterna. Assim como João nos preparou e preparou aquele povo para a vinda de Jesus, cuidemos de nos prepararmos. Façamos uma grande revisão de nossa vida. Atenção, com alegria, com esperança. É isso que hoje celebramos. Revisão de vida que deve nos levar a termos dor dos nossos pecados, a pedirmos perdão a Deus, a mudarmos de vida. É isso que significa esse tempo de conversão. Mas alegria, porque sabemos que aqueles que se convertem, aqueles que mudam de vida, já têm a garantia da vida eterna. E então é uma luta diária, não é num dia e amanhã não, é todos os dias, lutar com a ajuda da graça de Deus. E portanto, neste domingo de alegria, de felicidade, de esperança, mais ainda devemos pedir a graça da nossa conversão diária e agirmos, fazermos por onde, colaborarmos com a graça de Deus. O santo é aquele que, consciente da sua fraqueza e do seu pecado, luta diariamente para se tornar melhor diante dos olhos de Deus. Que assim o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.